A paz do Senhor Jesus, teologia arminiana. Vamos aqui ponderar ainda dentro de um prisma introdutório daquilo que será atribuído no decorrer do currículo do nosso curso. Adotamos como texto básico o livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, de Roger Olson, editora Reflexões. Como eu disse aqui, é um dos poucos livros que se dedicam de fato a uma teologia arminiana, no sentido de esboçá-la numa compreensão mais didática, onde que as pessoas assim podem notar. Nós hoje estaremos iniciando na página de número 38. A página de número 38, ela vai trazer aqui como um subtítulo uma sinopse da teologia arminiana. É muito certo, né, que quando nós falamos do arminianismo, se cria-se uma grande confusão, porque muitas pessoas que se chamam arminianas, na verdade essas pessoas elas não são arminianas, elas não compreendem a teologia arminiana e acabam criando uma perspectiva muito grande e até mesmo uma perspectiva drástica da teologia arminiana, trazendo-a sempre muito próximo do semi-pelagianismo. É bem certo, né, que quando nós declaramos a respeito da teologia arminiana, nós acabamos sempre nos confrontando com algumas heresias antigas, não procedentes de Armino ou até mesmo de teólogos mais conscientes dentro do arminianismo, mas sim de movimentos que acabam aproveitando esse ápice, né, da teologia arminiana para tentar se aproximar dela e colocar então os seus pensamentos. Uma dessas causas, né, do pensamento acaba sendo até mesmo um pensamento heterodoxo que contamina o arminianismo, é o pensamento de João Cassiano. Ele foi um teólogo de 443 depois de Cristo, e o mesmo acaba trazendo, né, uma defesa, né, muito arraigada dentro de um pelagianismo que declara que há uma força remanescente na vontade depravada o suficiente para iniciar ou colocar em andamento o início da salvação, mas que não era suficiente para levá-lo à conclusão, né? Isso deve ser feito pela graça divina. Isto é uma heresia, e acaba sendo essa heresia pela característica humanística da sociedade que nós estamos vivendo. As pessoas acabam replicando esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento ele foi condenado no Concílio de Orange em 529 depois de Cristo, para tentar impedir que as pessoas viessem a ter um pensamento, uma ideia errônea concernente à graça de Deus. O semi-pelagianismo, de uma certa maneira, ele se torna-se muito popular dentro da Igreja Católica nos séculos que precedem a Reforma Protestante. Esse tipo de pensamento, onde o ser humano havia uma partícula boa dentro dele que poderia emanar em direção a Deus, então foi muito pregado. Por isso que a maior parte dos protestantes, na sua grande essência histórica do passado, eles acabam optando, em vez de um sinergismo soteriológico,
para um monergismo soteriológico, tentando evitar com que esse erro do semipelagianismo, né, viesse a cair novamente no goto das igrejas naturais. O autor do livro, ele vai compartilhar aqui uma observação própria, que dentro dos Estados Unidos as maiores denominações e a maior parte das igrejas, elas são semi-pelagianas ou pelagianas de uma forma total. E eu também, nesse tempo que eu dou aula, muitas das vezes as pessoas elas acabam falando, né, comigo, né, o senhor é calvinista, que o senhor, porque eu não compartilho de muitas ideias que são apregoadas pelas pessoas concernentes à soteriologia, até mesmo por ter lido, né, tanto as Institutas de Calvino como as obras de Armino, mas também a sua antitese, né, concernente a Francisco, sobre a predestinação, a eleição, e muitos desses teólogos, né, Riley, que é um teólogo que eu admiro na sua escrita, apesar de não concordar por completo, que isso também faz parte dentro da teologia, explica o arminianismo de uma forma bem categórica, muito simples, né? E também, claro, em enxergar, né, e ler as obras remonstrancianas. Essas obras elas trazem um arminianismo bem diferente disso que é pregado hoje. E por isso até concordo com o autor do livro quando ele diz que a maior parte das igrejas nos Estados Unidos são semi-pelagianas, e no Brasil também, de uma forma muito clara. Você pode notar isso, né, em algumas frases que são ditas, né? Se aproxime de Deus e Deus se aproximará de vós, né? Aqui ele diz: dê um passo para Deus e Deus dará dois em sua direção. Deus vota em você, Satanás vota contra você. Como se fosse uma disputa pela alma humana, né? E você tem um voto de Minerva, ou seja, você que decide para onde você quer ir, se você opta por Deus ou você opta pelo diabo. Tem a famosa pregação que o pessoal fala: eis que colocou dois caminhos diante de você, e você escolhe qual você quer, como se esses caminhos fossem Deus e o diabo. Na verdade é entre o certo e o errado, aquilo que é correto, aquilo que não é correto. Então esses pensamentos acabam direcionando toda a teologia que as pessoas às vezes falam que é uma teologia arminiana para uma teologia semi-pelagiana, ou para aquilo que o autor do livro ele vai chamar de arminianismo de cabeça. Então o arminianismo é, no cristianismo evangélico popular, quase que totalmente desconhecido e muito menos crido, para a surpresa até mesmo de muitas pessoas. A gente conversa com pessoas que são arminianas e elas fazem afirmações que Armino nunca fez e que os remonstrantes também nunca fizeram. E isso acaba trazendo uma concepção absurda concernente ao pensamento arminiano. Então, um dos primeiros pontos que a gente sempre trata concernente à teologia arminiana é que a teologia arminiana ela traz, né, um sentimento dentro das escrituras sagradas. Acreditam nas escrituras sagradas e têm a mesma como gama de opinião sobre os seus detalhes. Uns arminianos vão acreditar que a palavra de Deus é inerrante e outros vão acreditar que ela tem erros gramaticais, erros históricos,
e assim sucessivamente, como também alguns calvinistas assim também acabam acreditando, né? Um outro ponto, né, que é bem substancial é que acaba trazendo, né, para as pessoas, que é a questão da depravação da humanidade. Os arminianos acreditam que a humanidade ela é depravada, ou seja, ela é totalmente corrompida pelo pecado original. E acredita também que a salvação ela só vem por intermédio da graça de Deus. E também acredita na graça, a graça que vai trazer, né, o pensamento de salvação sobre a vida da pessoa. Terminamos o primeiro vídeo, vamos direcionar para o segundo vídeo.